tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 7º ano. Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós iremos trabalhar o capítulo 2, as divisões regionais do Brasil. E aí é dividido o Brasil, um grande território e as diversas regionalizações. Vamos lá? Crianças, olha só, Brasil, um grande território. Olha só, gente, o território brasileiro ele está localizado no continente sul-americano. Em termos de hemisférios, o Brasil ele se encontra, tá? Na questão do hemisfério ocidental e sua maior parte de sua extensão está no hemisfério sul e uma pequena parte está situada no hemisfério norte. Tá? E tem uma extensão, gente, de 8.514.876 quilômetros quadrados, tá? A extensão do Brasil, gente, ela é a 5ª maior do planeta. Está atrás apenas da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Bom, e aí agora a gente vai entender quais as diversas regionalizações que nós iremos trabalhar. Certo? Gente, vamos começar primeiro com a questão das capitanias hereditárias. Qual foi a primeira regionalização, a primeira divisão que foi feita no Brasil? Nós temos aqui, então, as capitanias hereditárias. Gente, a primeira delimitação no âmbito político, cartográfico e administrativo se deu primeiramente pelo Tratado de Tordesilhas no século XV, tá? Dividindo então parte do território para Portugal e outra parte para a Espanha. Esse processo, gente, ele tem como um caráter muito importante, uma vez que foi baseado para os demais surgimentos dos anos posteriores, e aí temos então o surgimento das capitanias hereditárias no século XVI. Tá? Que consiste, gente, que são essas capitanias? Bom, essas capitanias elas consistem numa divisão e busca o controle do território contra invasões, colocando então grandes faixas de terras latitudinais. E aí, quem cuidava dessas terras? Quem cuidava dessas terras eram os donatários, tá? Os donatários portugueses, para que se promovesse então o crescimento, a prosperidade e a defesa da terra, tá? Então da capitania. Tudo bem? Então, esses donatários, eles cuidavam dessa terra. Então, a primeira regionalização que nós tivemos foi Tratado de Tordesilhas, dando o surgimento então às capitanias hereditárias. Bom, e agora a gente vai de fato entender quais são essas divisões regionais que nós temos hoje e que nós já tivemos no passado, tá? Bom, aí a gente vai entender que a questão da divisão político-administrativa do IBGE, tá? E aí, essa divisão político-administrativa, ela teve uma série de modificações. Vamos entender cada uma delas, tá? Gente, a primeira proposta de divisão regional, ela surgiu em 1913 para ser utilizada no ensino de geografia, tá? Os critérios que eram utilizados para esse processo, gente, estavam os aspectos físicos, ou seja, o clima, a vegetação e o relevo, tá? E aí, como é que estava dividido essa regionalização em 1913, tá? Era dividido na região setentrional, norte-oriental, tá? Oriental e meridional, certo? Então e a questão também da central, tá? Então era dividido dessa forma. Bom, em 1940, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, elaborou uma nova proposta de divisão para o país, que além dos aspectos físicos, levou em consideração os aspectos socioeconômicos. A região norte, gente, ela era composta pelos estados do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre, Goiás e Mato Grosso. Formavam, então, Minas Gerais, tá? Aí a região, gente, nessa região tinha o centro, que era Bahia, Sergipe, Espírito Santo, formava então a região leste,
tá? O Nordeste ele era composto pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí pertenciam à região Sul, certo? Já no ano de 1945, o Brasil ele já possuía 7 regiões, que era Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul, tá? Na porção norte do Amazonas foi criado o território do Rio Branco, atual estado de Roraima. No norte do Pará foi criado então o estado do Amapá. Mato Grosso, gente, então perdeu uma porção a noroeste, batizado como território de Guaporé, tá? E outra ao sul, chamado de território Ponta Porã. E aí no sul, Paraná e Santa Catarina, eles foram cortados. Ao oeste, o território de Iguaçu foi criado. No ano de 1950, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu foram extintos, ou seja, não existiram mais. E aí os estados do Maranhão e Piauí passaram a integrar a região Nordeste. Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro formavam então a região Leste. E aí no ano de 1960, tá? Brasília foi criada e o Distrito Federal, né? A capital do Brasil, a questão no Brasil, né? Brasília foi criada, que é a capital do Brasil. E aí o Distrito Federal também, tá? Foi transferido então, gente, do Sudeste para o Centro-Oeste. No ano de 1962, o Acre se tornou um estado autônomo e o seu território de Rio Branco ganhou então o nome de Roraima. E aí no ano de 1970, o Brasil ganhou o desenho regional atual, tá? Então, nasce a região Sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro, sendo então agrupado Minas Gerais e Espírito Santo. O Nordeste recebeu a Bahia e Sergipe. Então, todo o território de Goiás ainda não era dividido, pertencia ao Centro-Oeste. Mato Grosso foi dividido alguns anos depois, dando origem a Mato Grosso do Sul. E aí, no ano de 1990, com a mudança da Constituição de 1988, ficou definida então uma divisão brasileira regional. Tá? O estado do Tocantins foi criado a partir da divisão do Goiás, incorporando a região norte. Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos. E aí Fernando de Noronha deixou de ser uma federal e foi incorporado a Pernambuco. Olha só, crianças, então perceba que aqui na região do IBGE, a atual divisão que nós temos hoje, né, que atualmente nós temos a questão do norte, sul, leste, oeste, né? E aí, o que acontece? Após isso, foi-se então, antes disso, na verdade, foi-se então criado regiões geoeconômicas por um cara chamado Pedro Pinchas Geiger, tá? Então, o que ele fez, tá? Gente, olha só, a divisão oficial, tá, com as 5 regiões, ela foi criada no ano de 1969, pelo IBGE, como eu já falei para vocês. Mas antes disso, gente, no ano de 1967, um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, ele já havia proposto uma outra divisão regional, tá, em 3 regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Ela se baseia, gente, no processo histórico de formação territorial brasileiro, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização. Então, dessa forma, essa divisão ela buscava refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Gente, Pedro Pinchas, ele tem a questão da criação de 3 regiões geoeconômicas, tá? A Amazônia, o Centro-Sul, tá? E Nordeste. Essa organização ela favoreceu a compreensão das relações sociais e políticas do país, pois ela está associada aos espaços de acordo com as semelhanças econômicas, histórias e culturais. Então vamos compreender cada uma delas. Gente, olha só.
A regionalização amazônica, ela é a maior das três, como vocês podem perceber no mapa. Ela compreende, então, todos os estados da região norte, com exceção do extremo sul de Tocantins, o oeste do Maranhão e praticamente todo o Mato Grosso. Apesar dessa sua dimensão, gente, possui o menor número de habitantes nesses países, na região toda. Tá? Em muitos pontos da região, gente, acontecem os chamados vazios demográficos, ou seja, são áreas extensas ocupadas por poucas pessoas, tá? A maioria da população, ela está localizada nas duas principais capitais do complexo, tá? Manaus e Belém. Na economia, gente, a gente vai entender a questão da predominância do extrativismo animal, vegetal e mesmo o mineral. Tá? Então, destacava até então o polo petroquímico, a da Petrobras, e a Zona Franca de Manaus, que fabrica a maior parte, a questão de produtos eletrônicos. Tá? Já a região Nordeste, ela era a segunda do país, a segunda do país em população, tá? Inclui todo o Nordeste da divisão oficial que nós temos hoje, com exceção do Maranhão, o Oeste do Maranhão e o Norte de Minas Gerais, onde então se localiza o Vale do Jequitinhonha, tá? Que historicamente é a região mais antiga do Brasil, é também a mais pobre das regiões, com números elevados de mortalidade infantil, analfabetismo, fome e a subnutrição. E por último, nós temos o Centro-Sul, tá, gente? O Centro-Sul, ele abrange as regiões Sul e Sudeste, com exceção de Minas Gerais, com o Norte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Sul de Tocantins, tá? É a região mais dinâmica do ponto de vista econômico, porque nós temos lá São Paulo, que é a cidade com mais indústrias, né? Mais desenvolvida. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as cidades com maior destaque. Bom, o Centro-Sul é a principal destino dos migrantes, né, de diversos do mundo, e encontra cerca de 70% de toda a população do Brasil. Possui economia mais diversificada, baseada na agricultura de exportação e principalmente na indústria. Tá? Ela é responsável pela produção de maior parte do Produto Interno Bruto do Brasil, certo? Que é o PIB. Então, nós temos a questão das regiões geoeconômicas definidas por Pedro Pinchas Geiger. Eu estou falando aqui, eu espero que vocês estejam aí do outro lado, anotando tudo o que eu estou falando e acompanhando no livro de vocês, tá bom, gente? Bom, aí nós temos ainda, gente, os 4 Brasis de Milton Santos, certo? Isso é uma outra regionalização. Bom, os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira, tá? Eles elaboraram, tá, gente, em 2001, uma proposta de divisão regional baseada em uma condição: a difusão dos meios técnicos, científicos e informacionais e nas heranças do passado, tá? Resultando então no chamado 4 Brasis, tá? Essa regionalização, gente, ela vai se ter o nome de região concentrada, região centro-oeste, nordeste e Amazônia. Bom, a divisão regional, gente, essa divisão, ela leva em consideração os aspectos socioeconômicos e meio geográfico, destacando então a articulação do território brasileiro, inserido como economia periférica no capitalismo global, tá? A partir da difusão, gente, da história das técnicas, a gente então busca analisar fluxos que ocorrem através das infraestruturas que dão suporte às redes de informação. Então, tudo isso, Milton Santos e Maria Laura, eles analisaram para a questão dessa divisão, tá? E aí, gente, a gente vai entender a questão de cada divisão, tá? Na região concentrada, que é a região no tom vermelho, a região concentrada, gente, ela é formada pelos estados Sudeste e Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sendo caracterizada como a região de maior concentração do teor de técnicas, ciência e informação. Tudo isso devido ao seu alto índice de poder da questão da industrialização. Então, a industrialização, ela traz tudo isso. Além do mais, gente, o maior
concentração populacional, ela se encontra nessa região, maior concentração das cidades, maiores complexos industriais, e aí nós temos os portos, os aeroportos, as rodovias, os shopping centers, tá? Rede de supermercado, bem como as principais universidades do Brasil, tá? Bom, na região amazônica, que é a região no tom verde, nessa região é formada pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. E aí possui baixa difusão de técnicas, tá? Nesse espaço, além de uma técnica de uma baixa densidade demográfica, ou seja, de uma baixa ocupação populacional, tá? Foi a última região a ampliar sua mecanização na produção industrial e até mesmo agrícola. Crianças, nessa região, os sistemas de informação, eles aparecem através de formas externas, e aí a gente vai dar o exemplo de um satélite, tá? Um satélite chamado CIVAM, com o V no final, CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, e os radares, gente, RADAM, tá? Que é o Projeto Radar Amazônia. E possui, gente, enclaves modernos, representados por megaprojetos, e aí nós já falamos, nós temos a Zona Franca de Manaus, e nós temos o Projeto Grande Carajás, que é aqui no Pará, tá? Contratando, então, gente, o sistema de movimento rápido, moderno, sistema de movimento lento, predominante na região. E, gente, olha só, além do mais, nós temos a região centro-oeste. Qual é a característica dessa região? Ela é diferente, ela tem como diferença, né? Inclui o estado do Tocantins, tá? Possui uma agroindústria moderna, mecanizada e competitiva. Está pautada na produção da soja e milho. Porém, gente, ela é subordinada aos interesses da firma, da região concentrada. Então, nessa região, nós temos a questão muito da agricultura, a questão da agropecuária, e ela está dependente da região concentrada, que foi o que nós acabamos de falar. E, por último, nós temos a região Nordeste. Nessa região, a gente possui um espaço de rugosidades. O que isso significa? Bom, esses espaços são marcas de herança do passado, ou seja, rugosidade é rugas, antigo, tá? Que determina a questão da velhice. Então, nessa questão, a gente oferece resistências, né? São marcas de herança do passado, oferecendo, então, resistências à difusão do meio técnico, científico e informacional. O que é esse meio técnico, científico e informacional? É a questão das indústrias, da informação, das universidades, tá? Tudo isso. E então aparece, gente, a maneira de pontuar, tá? A questão pontual. Por meio de infraestrutura e redes informacionais. Gente, as suas vias, entretanto, elas servem mais para a questão dos migrantes do que para a própria economia em si. Já que nessa região, tem uma área de repulsão, ou seja, as pessoas saem de lá e vão para a região concentrada. Devido também, gente, às razões históricas do uso do território do Nordeste. Certo? Tá dando para compreender, crianças? Bom, e por último nós temos a regionalização segundo os domínios morfoclimáticos, certo? Lembrando, acompanhem aí no livro de vocês e anotem o que eu estou falando aqui para vocês. Bom, nesse domínio, gente, domínio morfoclimático, representa a combinação de um conjunto de elementos da natureza, exemplo, relevo, clima, vegetação, e tem como interrelacionar, né, tem como a interação da questão da unidade paisagística, certo? E aí no Brasil, quem foi que criou essa divisão? Foi um cara chamado Aziz Abi Saber, tá? Foi o responsável por essa classificação. Para ele, gente, o país, ele possui, nessa regionalização, 6 grandes domínios morfoclimáticos. Vamos entender rapidamente aqui cada um, tá? Nós temos o domínio equatorial amazônico, então perceba nessa imagem, nesse mapa aí comigo, tá? No qual está situado na região norte, é formado maior parte por terras baixas, predominando o processo da sedimentação, tá? Com o clima e a floresta equatorial.
Nós temos o domínio dos cerrados, que está localizado na porção central do território brasileiro. Nele há predomínio de chapadões, com a vegetação predominantemente do cerrado. Nós temos o domínio de mares de morro, tá? Que está situado na zona costeira atlântica, certo? Brasileira, onde predomina o relevo de mares de morro e alguns chapadões florestados. E aí nós temos o exemplo da Mata Atlântica. Nós temos o domínio da Caatinga, que localiza-se no polígono das secas, que está caracterizado por depressões interplanálticas e semiáridas. E aí nós temos lá o exemplo do cacto, tá? Da vegetação cacta. Bom, nós temos o domínio das araucárias, que se encontra no sul do país, certo? Com o predomínio de planaltos e formações das araucárias. E nós temos o domínio das pradarias, que é também conhecido como domínio das coxilhas, porque os seus relevos lá, eles possuem suaves ondulações, tá? E está situado no extremo sul do Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, com predominância da formação de pampas e pradarias. E aí nós temos também as faixas de transições. O que são as faixas de transições? Tá, gente? Nessas áreas a gente encontra, tá, características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, ou seja, misturado, tá? E aí nós temos algumas áreas conhecidas, que é o Pantanal, o Agreste e os Cocais, que nessas áreas existem essas misturas de domínio morfoclimáticos, certo? Tá dando para entender? Crianças, agora eu peço que vocês abram o livro de vocês aí na página 19, façam as questões 1 e 2, na página 22, questões 1 e 2 também, e na página 25, questões 1, 2, 3 e 4. Deu para entender, gente, as questões da divisão regional do nosso Brasil? Quero que vocês anotem tudo, porque isso já é questão de prova de vocês futuramente, tá? Espero mesmo que vocês tenham compreendido o nosso assunto e fiquem com Deus. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.